O intelecto é a faculdade que nos capacita a captar a essência das coisas, quer dizer, o seu modo de ser. Ele não é meramente uma capacidade de adaptação ou submissa e servidora aos instintos ou coisa do tipo. O intelecto é uma faculdade espiritual, não é algo físico. O conhecimento começa pelos sentidos, e o intelecto se serve das imagens apresentadas pelos sentidos internos para entender. O intelecto abstrai da individualidade, captando aquilo que a coisa é universalmente. Depois ele pode se voltar à realidade compreendida novamente, unificando o conhecimento a partir de si, do intelecto. Os filósofos, e não só os filósofos no sentido estrito, mas os seres humanos, buscam a verdade sobre as coisas, mas não só buscam, como também encontram o que buscam muitas vezes, ainda que não compreendam tudo. O conhecimento vindo dos sentidos vai servir de material para a intelecção. Os sentidos servem à inteligência. Agora eu vou citar Martin Chavarria. Em particular, o intelecto humano tem como objeto próprio a essência das coisas materiais, pois, como a experiência ensina, todo o nosso conhecimento começa pelos sentidos. O intelecto encontra seu objeto nas imagens, fantasmata, que os sentidos internos lhe apresentam, e deve referir-se a elas cada vez que quer entender. Conversio ad phantasmata. Conversio ad phantasmata quer dizer voltar-se sobre a imagem, voltar-se para a imagem. Vou citar Martim de novo aqui. O intelecto agente é a luz natural da mente e é o princípio ativo de toda a vida do espírito, primeiramente do entender. Uma vez fecundado com a espécie inteligível, o intelecto possível é apto para produzir seu ato de entender, no qual pronuncia interiormente a coisa conhecida, quer dizer, expressando a palavra mental, verbum mentis ou verbum cordis. Deste modo, se entende com Aristóteles e Santo Agostinho a operação intelectual como vida, e vida plena, que floresce na palavra mental. É importante saber que verbum mentis, verbum cordis, palavra mental, conceito, são a mesma coisa. Verbum mentis, verbum cordis, palavra mental e conceito. E é importante que não se entenda a palavra mental como linguagem oral ou escrita de forma imaginada, que é ela na imaginação, de forma oral ou escrita. Na nossa linguagem verbal, nós comunicamos por meio da palavra oral ou escrita alguma coisa. Essa comunicação é, em certo sentido, a comunicação da coisa mesma que comunico, e, em certo sentido, a comunicação do conceito, verbo mental, da coisa. O conceito é signo da coisa e a palavra oral ou escrita é signo do conceito, pois antes de expressar algo, você apreende este algo e sabe o que quer expressar com a palavra exterior. A palavra exterior, porém, é variável. O conceito não, pois é a apreensão, até determinado ponto, ao menos, da essência da coisa, enquanto que a palavra exterior é variável. Por exemplo, o mesmo objeto e conceito que expressamos com a palavra livro, expressamos com book. Importa para a palavra que ela seja associada ao objeto, conceito, e que o leitor ou ouvinte consiga entender o que ela expressa. A palavra externa é convencional. O conceito é a expressão ou palavra mental. A palavra oral ou escrita é exterior. Não confundir isso com
a impossibilidade de tê-las na imaginação, como imagens, e usar da expressão verbal externa internamente. Quando eu uso a linguagem para pensar. Outra coisa que a gente pode ver é que uma mesma palavra escrita ou falada da mesma forma pode servir para expressar conceitos diversos, objetos diversos. Ou seja, conceitos diferentes, objetos diferentes, dependendo do contexto linguístico onde essa expressão externa é usada. Então, num país, uma determinada palavra pode significar uma coisa, enquanto que em outro país, uma determinada palavra pode significar outra coisa. Numa região de país também, num ambiente diferente, né? Talvez até, por exemplo, num grupo diferente e por aí vai. Por isso, às vezes, é necessário que a gente pergunte o que a pessoa quer dizer com aquilo que ela disse, porque isso vai ajudar a explicitar melhor o que a pessoa quis dizer com aquela palavra, o que a pessoa quis dizer com o que ela disse. Porque a comunicação, né? Você precisa dizer algo, querendo expressar algo que está na sua mente, para o outro entender tal qual você quer expressar. Nem sempre a coisa acontece assim, mas a gente tenta fazer com que aconteça, né? E aí, é, aí com a falta do entendimento, pode haver aí então o desentendimento, né? A falta de compreensão na comunicação, entender as coisas erradas. Quando eu estou falando aqui, por exemplo, né, eu estou tentando expressar algo que está na minha mente através das palavras. E, ou seja, eu quero mostrar a vocês algo que eu não posso mostrar diretamente e eu preciso mostrar por meio das palavras. A nossa inteligência é uma faculdade para a captação da realidade. Ou seja, a nossa inteligência é uma faculdade para a captação da verdade. E nós temos como a faculdade cognitiva central a inteligência. As faculdades cognitivas, né, como eu falei já em outros áudios, são os sentidos e a inteligência. E em nível de perfeição, né, a inteligência é superior aos sentidos. E a partir da inteligência, o nosso conhecimento ele ganha uma, uma, uma configuração, vamos dizer assim, ele é unificado, ele é ordenado, ele é iluminado a partir da nossa intelecção. E então, quando nós voltamos o nosso olhar para o mundo, tendo entendido as coisas, o nosso perceber é banhado por esse entendimento. Então, nós conseguimos ver mais do que aquilo que os sentidos captam.